Irmãos, vamos dar início, vamos orar. Bondoso Deus, e clemente e cheio de misericórdia, obrigado, bom Deus, porque nos permitiu estar aqui esta noite, nos instrui na Tua Palavra, nos dirige. Ó Deus, que nossa vida cristã seja digna de levar o nome de Cristo. Nos concede encontrar na vida dos puritanos o exemplo de homens que viveram para o Evangelho, de uma vida cristã, ó Deus, que honra o Teu santo nome e que sirvam de um exemplo histórico à igreja de nossos dias. Nos ajuda a extrair da vida desses homens aquilo que de fato manifesta a Tua vontade, como o apóstolo Paulo nos ensinou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, no que estes homens foram seguidores de Cristo, que sejamos também, tomando deles o exemplo. Ajuda-nos na mudança dos nossos corações, da nossa mente, a nossa disposição para servir o Evangelho. Nos orienta com o Teu Espírito, através da Tua Palavra, o que oramos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. O verso 8, 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Nós temos aqui o apóstolo Paulo fazendo uma comparação. Há um engano na parte de muitos que entendem que Paulo está desprezando o exercício físico. Ele não está dizendo isso. É como se eu falasse assim: o que é mais pesado? 1 tonelada de ferro ou 1 tonelada de algodão? Os dois, né? Os dois têm 1 tonelada, né? Ele está dizendo assim: olha, em relação um ao outro, eu estou querendo dizer que o exercício piedoso tem maior valor por causa da continuidade eterna. Então, não que o físico não tenha, mas quando ele é comparado ao espiritual, o espiritual tem mais valor. Então, você não vai deixar de vir domingo para o culto para ir para a academia. Mas também não deixe de ir para a academia porque é necessário. Então, Paulo diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então Paulo diz que vem anexo àqueles que praticam a piedade uma promessa que vale para agora e vale para a eternidade. Então, em comparação com o exercício físico, há maior proveito. Então ele diz que aproveito no exercício físico, que é pouco, e aproveito no exercício espiritual, que ele considera como muito, tendo em vista a sua durabilidade. Nós então estamos aí fazendo aquela parte biográfica e histórica dos puritanos, e hoje nós vamos ver um puritano holandês. São 3 fases do puritanismo. A primeira fase se dá na Inglaterra. Então, na Inglaterra, o puritanismo nasce. Nós vimos que eles eram denominados de não conformistas. Eles não se conformavam com a igreja anglicana como ela se portava. Então eles queriam mudança, uma reforma na igreja. Esse movimento ele vai ganhar amplitude. Com o passar do tempo, parte dos puritanos vão para a Holanda e parte dos puritanos vão para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós vamos ter o chamado puritanismo americano, do qual vem nosso presbiterianismo. Na Holanda nós vamos ter um outro movimento do puritanismo, chamado Nader Reform, ou Segunda Reforma. Ele vai se
diferenciado do puritanismo inglês e do puritanismo americano em alguns aspectos. Nós vamos ver isso depois, em momento apropriado, quando formos tratar do desenvolvimento da teologia dos puritanos. Mas eu tenho então tratado os puritanos na Inglaterra, olhado alguns puritanos americanos, e hoje nós vamos iniciar alguns puritanos holandeses. E depois nós vamos retornar então aos ingleses, americanos e voltamos aos holandeses. E esse é um puritano holandês. E me desculpem pela minha pronúncia, mas o nome dele é alguma coisa assim, Willem Telick. Ele nasceu em 4 de janeiro de 1579 em Erikse, cidade principal da ilha de Duveland, em Zeeland. Em uma família piedosa e proeminente. Então a família dele era uma família cristã, já piedosa, que dava ênfase na vida espiritual e também proeminente. Eles tinham recursos, eram conhecidos. O pai dele mesmo foi prefeito da cidade onde ele nasceu, então eles eram conhecidos. Não era uma figura oculta, mas eles eram de fato pessoas proeminentes na cidade. Aí está ele, a foto dele. Na época as fotos eram pintadas, então uma foto aí do puritano Willem Telick. Ele tem uma aparência aí bem jovem, parece que estava aí na sua fase áurea, no fim da sua juventude. Ele era o mais novo de 8 filhos, então o caçula, numa família bem numerosa. Seu pai morreu quando ele tinha 15 anos de idade. E quando ele completou 30 anos de idade, ele perde a sua mãe. Então 15 anos depois da morte do pai, vem a morte da sua mãe. Willem foi bem educado na sua juventude. Estudou jurisprudência na St. Andrews, na Escócia, no ano de 1600. Então uma universidade muito conhecida. Lá ele estuda então direito. Depois na Universidade de Poitiers, na França, onde ele recebeu seu doutorado em 1603. Então uma pessoa de conhecimento intelectual, formada academicamente. A família lhe concedeu estudar. Então ele alcançou seu doutorado aí no ano de 1603. No ano seguinte ele passou a morar em uma comunidade puritana na Inglaterra. Então ele se forma, termina seu doutorado na França no ano de 1603 e muda-se para a Inglaterra. Lá ele vai viver com uma família puritana. Então ele tem contato com o puritanismo. Foi assim que ele conheceu a piedade puritana. Teve experiência com o culto doméstico. Nós vamos estudar mais à frente na teologia puritana o culto doméstico dos puritanos. Meus irmãos, dá de 10-0 no nosso culto de domingo. O que a gente faz no domingo não chega perto do que os puritanos faziam no lar. O culto que eles faziam na casa. Ele mesmo, o Willem Telick, comenta que nessa época aqui, no domingo, quando se caminhava nas ruas, ouvia-se hinos e salmos sendo entoados em quase todas as casas. Hoje a gente não ouve crente nenhum cantando praticamente. O pessoal não canta em casa. Esqueceu-se a prática de adorar a Deus no lar. E nós vamos ver então como os puritanos viam o culto doméstico. O culto doméstico, ele é o primeiro passo para o culto público. Eu não sei quantos de vocês experimentam isso, mas lá em casa eu vejo que os meninos, eles estendem o que nós fazemos em casa para fora. Então, como a gente lida com o estudo, reflete na escola. Eu não deixo a escola prepará-los. Começa em casa. Então, eles começam a conhecer a letra, o papel, a caneta, o estudo em casa. E a escola só vai usar as ferramentas que lhes são próprias para fixar aquilo que ele já começou. Então, muitos pais querem que os filhos aprendam a ser crentes na igreja, quando as Escrituras declaram que a tarefa é de quem? Dos pais. Então, eu não quero assumir o papel dos esposos, cuidem das suas mulheres, dos pais, cuidem dos seus filhos. Eu só sou um instrumento para aperfeiçoar aquilo que já começa em casa. Então ele teve contato com o culto doméstico. Outra questão foi a oração privada. Diferente dos nossos dias,
Aquilo que as Escrituras declaram lá, o nosso Senhor Jesus Cristo diz da oração em secreto, porque é em secreto que o seu Pai Celestial lhe responde. É bem prático nos puritanos. Hoje você vai observar que as pessoas gostam de orar em público, né? Enfeita, inventa, fala. Uma das características da oração puritana é que ela é curta, é simples e é direta e deve ser bíblica. Eu gosto que João Calvino diz. João Calvino diz que no culto nós devemos ser de pouco falar. Não tem nada que a gente possa dizer que interesse a Deus. Nada. Né? Elias, você ia gostar se eu começasse a elogiar as suas características físicas? Mas tem um ombro bonito, hein? E esse braço, eu posso pegar um pouquinho? O que você ia fazer, Elias? Sai daqui, rapaz, que é da dona Thelma, né? Então, o que um pecador vai fazer em relação a Deus todo santo? Chegar e falar, o Senhor é maravilhoso. Deus está interessado nisso? Deus sabe quem Ele é, e Ele é o único que tem perfeito louvor em si mesmo. O Salmo diz que da boca dos pequeninos Ele suscita perfeito louvor. Eu tratei sobre isso quando nós estudamos o Evangelho de São Mateus, quando Jesus chega e brinca com os opositores dele, falando que tinham crianças na praça, brincando e cantando, cantarolando, brincando com as verdades. Então ali o texto do Salmo fala isso, que Deus pega aquilo que é simples, que é humilde, que aos nossos olhos a gente despreza e faz perfeito louvor. Perfeito louvor. Essa semana eu vi um vídeo muito engraçado, uma criancinha orando com a mãe. A mãe fala assim, obrigado papai do céu pela mamãe, pelo papai. A criança responde, obrigado papai do céu pela mamãe, pelo papai. Aí a mãe fala assim, obrigado pelo alimento. Aí a criança responde, obrigado pelo alimento. Aí ela fala assim, me ajuda na escola. Aí ele ora, Senhor, não me ajuda com a escola não. Aí ela, não, tem que ir para a escola. Obrigado pela escola. Ele, escola não. Aí, então vamos orar aqui. Papai do céu, me dá vontade de ir para a escola. Ele, não dá vontade de ir para a escola não, escola não. Ele está sendo sincero, né? A oração dele não está sendo hipócrita, ele não quer ir para a escola. Então os puritanos entenderam isso e falaram assim, a oração tem que ser simples. Você vai ficar lá, para que ficar usando um monte de palavras? Você acha que você vai iludir Deus? Você faz um discurso muito belo, você acha que ele vai se enganar? Deus vê o quê? O coração. Então às vezes é ser simples, direto. E ele então tem contato com a oração privada. Discussões sobre o sermão. Outra coisa que ele descobre é que os puritanos, depois do sermão, experimentavam discutir o sermão. O que foi pregado hoje? Então, eles se reuniam em família, o pai perguntava, qual pecado hoje foi apontado pelo ministro que nossa família precisa abandonar? Ou há algum pecado particular que precisa ser confessado, tratado? Então o sermão tinha uma amplitude muito grande na discussão familiar depois do culto. A família se colocava em arrependimento, tratava uns aos outros. Então ele era algo comum aos puritanos. A guarda do domingo. Outra coisa era que o dia do Senhor era exclusivo para adorar a Deus. Então os puritanos rejeitavam o uso do dia do Senhor para qualquer outra atividade, sendo que o homem tem 6 dias, então o 7º dia deveria ser exclusivo para o Senhor. A prática do jejum. Então ele também descobriu o que é jejuar, o autoexame e as boas obras. Todas aqui agora partes da vida prática do cristão. Autoexaminar-se, verificar a necessidade de transformação, mudança, arrependimento, a prática das boas obras. Domingo nós vamos tratar tanto em Tiago, quanto vamos retornar de novo a Efésios 2:10. Que eu espero a igreja saiba de cor, tendo em vista que é o versículo-chave deste ano. Nós vamos voltar de novo às boas obras e vamos analisar o que significam elas. Bom, enquanto ele estava na Inglaterra, ele conheceu Martha Grindon, uma jovem puritana de Derby, a qual veio a ser sua esposa. Então ele conhece, nesse tempo que ele está morando ali com os puritanos, essa jovem e casa-se com ela, da qual ela veio então a ser sua esposa. E ele tem então seu primeiro filho, que morre na infância. O primeiro filho que nasce morre na infância. Mas ele foi abençoado com mais 3 filhos, todos se tornaram ministros. Um deles, ele teve a oportunidade de ver sendo ordenado, se tornou
pouco conhecido, mas teve um ministério ainda proeminente. Os outros 2 filhos, ele não chegou a ver a ordenação porque ele morreu antes. Mas os 3 filhos se tornam ministros do Evangelho. No livro Famílias Fortes, nós acho que temos ele à venda na nossa livraria, o Wayne Grudem fala sobre uma geração em que o pai e a mãe decidiram orar pelos filhos 3 vezes, todos os dias. Eles oravam de manhã, oravam na hora do almoço e à noite. Consideravam cada um dos filhos, orando por eles. Todos os dias, tomaram essa decisão. E eles então relatam que depois de um tempo, todos os filhos se tornaram pastores e as filhas se casaram com pastores. Então veja como o ministério é abençoado. A família se tornou uma família servindo a Deus. Também eles tiveram 2 filhas. Uma delas se casa com um ministro puritano, a outra se casa com um político da igreja, do governo da Inglaterra. Então as 2 filhas, também uma se casou com um pastor puritano e a outra se casou com um político. Tillich edificou sua família através de seu exemplo piedoso. É o que nós estávamos vendo lá em 1 Timóteo 4:8. A piedade tem maior proveito. E a piedade dele afeta a sua família. Então nós vemos aí 3 filhos se tornam pastores e uma filha se casa com um pastor. Então uma família bem piedosa. Ele era hospitaleiro, filantrópico. Ele tinha esse ministério, ele falava que receber pessoas em casa à noite é um ministério excelente para os cristãos. Então hoje nós percebemos que nos tornamos tão individualistas, a nossa casa já não se abre mais para os cristãos, a nossa casa já não se abre para os necessitados, não há mais espaço para praticar a hospitalidade. Também 1 ou 2 vezes por ano ele praticava um dia de oração e jejum em família. Outra prática que ele tinha é que 1 ou 2 vezes no ano ele convocava toda a sua família, passava um dia orando e jejuando. Ele entendia que com isso ele ia moldar espiritualmente a vida da sua esposa e dos seus filhos. Então, quando nós pensamos naquilo que Paulo diz a Timóteo, o exercício físico é pouco proveitoso, tem proveito, mas é menor. Mas a piedade é muito proveitosa, porque vale para hoje e para amanhã. Então pensem em uma família que instituiu prática de 1 ou 2 vezes no ano, passar um dia todo em oração e jejum. Como isso não deve ter afetado espiritualmente cada membro da família? Como isso não deve ter constituído a moral e o caráter cristão daqueles filhos e daquela esposa? Nós vemos então que a prática da espiritualidade no lar é muito importante. Os escritos de Tillich focavam 4 temas principais: santificação, devoção, a ceia do Senhor e o Shabat. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu vou usar hoje o livro do Dr. Joel Bick, A Espiritualidade Reformada, uma teologia prática para a devoção a Deus. Nesse livro, o Dr. Joel Bick, ele trabalha esses escritos desse autor, e eu acho que vai ser interessante nós compreendermos um pouquinho de cada um deles. A obra dele, a principal obra dele, tem o nome de A Verdadeira Vereda da Piedade. Então, o caminho pelo qual você pode se tornar piedoso, pode viver uma verdadeira espiritualidade cristã. Nesses escritos, ele vai trabalhar esses temas. Então, o primeiro escrito dele, que ele trabalha o tema da devoção, que está aí em segundo lugar, é o livro chamado A Chave da Devoção. Oferece quase 800 páginas sobre o tema da devoção, o qual é para Tillich um aspecto da santificação. Esse livro é dividido em 6 seções. Então, ele vai trabalhar esse aspecto do compromisso com Deus na pessoa de Cristo. Então, o cristão deve ser uma pessoa devota. Vocês conseguem entender o que significa esse termo devoção? Ser devoto? Conseguem?
Se eu falar assim, você é uma pessoa devota, você aceita que eu diga isso de você? Nós somos de Deus. Então a devoção é aquele serviço prestado em culto, em adoração, em serviço. E ele então vai tratar desse aspecto. Nós temos uma devoção, um compromisso de serviço a Deus na pessoa de Cristo. Nesse livro, 800 páginas dirigindo o cristão a viver em devoção diante de Deus. Ele diz em determinado momento que o cristão deve receber, manter e intensificar a comunhão e o amor de Cristo. 3 coisas o cristão deve fazer. Primeiro, receber. Eu costumo considerar isso com seriedade, que nós olhamos para a obra de Cristo como um ato histórico passado. E a obra de Cristo não é isso. Ela também o é, mas não é só isso. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados há 2000 anos atrás. Isso é verdade. Mas isso precisa ter uma ação eficaz hoje. Então receber isso significa tomar consciência de como a morte dele na cruz me ajuda hoje, nas minhas lutas diárias, na minha vida cristã, e aplicá-la. Ele diz então que o cristão deve manter. Uma forma de manter essa certeza de que Cristo está operando em nós são os meios de graça. Pelos meios de graça, nós somos alimentados na vida cristã. E chega então ao último ponto que ele diz: intensificar a comunhão e o amor de Cristo. Quanto mais você experimenta dos meios de graça de forma eficaz, mais intenso vai ser a sua comunhão e o seu amor com Cristo. Então o cristão vai experimentando um crescimento na vida. Outro escrito dele, e ele escreveu extensamente sobre o assunto, foi a Ceia do Senhor. O livro que ele escreveu falando sobre isso chama Ornamento Espiritual dos Filhos da Noiva de Cristo, ou O Uso da Ceia do Senhor. Esse livro foi impresso 11 vezes, de 1620 a 1665. Nessa época em que o trabalho era praticamente manual, ter tantas impressões aponta o quanto esse livro foi valoroso. Porque hoje é muito fácil você pegar um livro, compra um livro, é 4ª, 5ª, 6ª edição, e você sabe que a gráfica reimprimiu aquele material. Mas nessa época era algo de muito trabalho, porque era praticamente manual. Então ele teve 11 reimpressões. O livro consiste de 4 sermões extensos. O primeiro deles detalha o dever do crente para com a ceia do Senhor. Então, no primeiro sermão, ele diz qual é o nosso dever para com a ceia. Quando eu venho, o que é que eu devo fazer para poder participar da mesa do Senhor? O segundo sermão, ele fala da preparação para a ceia. Então, como preparar-se? O autoexame é um dos pontos, a confissão de pecado, então essa preparação para chegar-se à mesa do Senhor. Terceiro, a própria participação da ceia. Então, na hora que a ceia está acontecendo, como é que eu participo nela? Hoje se transformou num momento até de chacota. A minha irmã, ela é de igreja neopentecostal, e ela estava participando lá, o pastor ordenou que fosse feita a troca. Aí ela disse que o pessoal estava na frente, virou, trocou, ela deu, o outro veio, trocou, e disse que veio uma senhora de longe, na hora de trocar derramou. Aí ela disse que a outra pessoa rapidamente pegou de volta o cálice cheio. Aí disse que todo mundo começou a rir. Todo mundo ficou rindo. E aí o pastor se apercebeu do que acontecia, continuou, aquela pessoa ficou sem, e o pessoal rindo, porque ela tinha perdido o cálice. Então a participação é algo sério, que requer introspecção, que requer crer nas promessas. E o quarto, ele fala da nossa conduta depois da ceia. Depois que você tomou a ceia, qual deve ser a sua postura? São sermões extensos, nos quais ele trata de todos esses 4 assuntos. Ele vai balancear censuras incisivas contra a negligência à ceia, com solícitos apelos para averiguar os autoexames. Uma das queixas que ele tinha é que o pessoal ia à igreja por costume. Está acostumado. Ia sem significado, sem sentido, participava de forma vazia dos elementos.
Então ele incisivamente tratou sobre isso, a necessidade de ter consciência. Por que eu estou indo à igreja? Qual o propósito? Qual o benefício que eu estou aferindo? Eu tenho algumas práticas que me são próprias, como por exemplo, quando eu inicio alguma atividade, se ela não está me dando retorno, eu vou reavaliar. Eu estou lendo um livro, ele não está acrescentando nada, vou reavaliar se vale a pena continuar lendo. Então, quando você entra na vida cristã, você tem que estar continuamente reavaliando a sua postura. Será que vale a pena todo domingo vir, sentar no banco e voltar do mesmo jeito? Então eu preciso reavaliar. Então ele bateu muito nessa tecla, na necessidade de autoexame e reavaliação da sua postura diante de Cristo. Aonde você estava chegando na sua vida cristã? Ele escreveu também sobre o dia do Senhor. Então aí nós temos o Shabat. O Shabat é o termo que aparece no grego, no hebraico. É a palavra que significa descanso. Foi transliterada para o português como sábado. Sábado não é tradução. Se fosse traduzir, seria descanso. Aí nós vemos então algumas incoerências, como por exemplo, qual é o primeiro dia da semana? Então não chama primeiro, né? Chama o quê? Domingo. Vem do latim dies dominica, dia de domínio dele. É o dia em que Cristo venceu a morte. A igreja então chamou aquele dia de dies dominica, dia de domínio dele. Cristo dominou, venceu a morte. Então ele ressuscitou no domingo. O segundo é segunda, terceiro, terça, o quarto, quarta, quinto, sexto dia, sexta-feira. E o outro tinha que ser o quê? Sétimo. Só que não é assim. Eles deram o nome de sábado. Porque no sétimo dia era o dia do Shabat, do descanso. Que os cristãos tomaram agora como o dia de domínio do Senhor, que é o domingo. Para nós, é um dia no qual nós descansamos em Cristo. Hebreus fala muito claramente sobre isso, esse descanso em Cristo, o nosso sábado. O nosso sábado, então, portanto, é um dia no qual eu tenho grande alegria em descansar no meu Senhor. Domingo, portanto, não significa ficar à toa, os pés para o alto. É um dia do Senhor para o Senhor. Eu acredito que vocês aqui, os esposos que são sábios, no dia do aniversário da esposa faz o quê? Tenta dedicar o máximo a ela, não é assim? Esquece para você ver. Esquece para você ver. E o dia do aniversário de casamento? Eu vou pescar, mulher, assim é? O presbítero Moisés está rindo aqui, ó. O Bento deu uma risada ali grande. Você já imaginou, o dia do aniversário de casamento, você chega assim, a mulher se acorda cedo, ela ouve o barulho, ela na cama fala assim, está preparando um café para mim. Trazendo a bandeja, né? Aí vem ele passando com um negócio preto na mão e fala, olha lá, é a bandeja. Aí o cara não vem, ela levanta, chega lá, é a caixa de pescaria, né? Ele está arrumando. O que você vai fazer? Vou pescar. Não, pega bastante peixe, que você não come hoje, não volta para casa, tá bom? Então o dia do Senhor é o dia no qual eu dedico para Deus, exclusivamente para Ele, não faço outra coisa, senão eu suscito ciúmes no meu Deus. Então é o dia dele. E ele tratou muito sobre esse tema. Ele era ofendido por quão facilmente o dia do Senhor era profanado nos Países Baixos, ou seja, lá na Holanda, na região onde ele vivia. Então ele ficava muito ofendido com isso. Facilmente as pessoas profanavam aquele dia. Eu já falei um pouquinho aqui sobre a profanação do dia do Senhor, no estudo que nós tivemos aqui. Acho que foi um ano de estudo sobre o dia do Senhor, sábado. Nós começamos em Gênesis, fomos até Apocalipse, olhando em livro por livro, o que a Bíblia fala sobre o dia do Senhor. E um dos termos usado claramente nas Escrituras é que quando você usa o dia do Senhor para si mesmo, você profana aquele dia. Você entende o que significa o termo profanar? É quando você pega uma coisa que era para ser santa, separada, e utiliza ela de forma indevida. Você profana. Então ele era muito, mas muito duro com isso. Como as pessoas facilmente abandonavam o dia do Senhor e faziam uso do seu interesse. Em 1622, ele escreveu um livro chamado Tempo de Repouso, ou um tratado sobre manter o dia cristão de repouso.
o qual geralmente é chamado domingo. E ele divide esse escrito em 7 livros. Ele vai tratar nesse livro aí como é que o cristão mantém o dia do Senhor, guarda o dia de repouso. Mas o principal livro dele é chamado A Vereda da Verdadeira Piedade, que originalmente tinha o nome A Estrela do Norte, que indica a direção certa da verdadeira piedade. Este livro foi impresso 4 vezes na Holanda, 1621, depois 1636, 1642 e em 1971 foi a última edição editada por J. van der Haar, a edição de 1636, traduzida para o inglês pela publicadora Becker em 2003. Nesse livro, ele vai tratar o cristão sobre a sua vida cristã, a prática da piedade. E ele diz assim, então: concentraremos para o resto de nossas vidas sobre nossas almas e sirvamos a Deus por meio de uma abençoada piedade prática. O convite dele era que a espiritualidade ela fosse prática, ela fosse experimentada, vivida. No primeiro livro, então ele vai dividir em uma série de livros. No primeiro livro, ele faz o seguinte: uma vez que muitas pessoas se gabam de sua fé, porém não possuem conhecimento salvífico da verdade, ele apresenta a essas pessoas a necessidade de abordar 3 questões. Primeiro, o que é a verdadeira piedade? Então, o que significa ser uma pessoa piedosa? Primeira coisa que você precisa identificar. Segundo, como os crentes devem conduzir-se na prática da piedade? Então, como um cristão se porta quando ele vai praticar a verdadeira piedade? Terceiro, por que o exercício da piedade é de máxima importância? Nós vimos um aspecto hoje, 1 Timóteo 4, o verso 8. Porque ela tem resultado para a eternidade. Então o resultado vai ser eterno. Então uma das características. Segundo livro, ele discute o domínio das trevas que se opõe à prática da piedade. Os 3 principais poderes deste domínio não são nossa própria carne depravada, o mundo e o diabo. Então no segundo livro, ele fala dos inimigos que vão tentar impedir você de viver aquela verdadeira piedade. Os inimigos então são a nossa carne pecaminosa, o diabo e o mundo. Então esses são os inimigos que vão se levantar contra aqueles que querem praticar a verdadeira piedade. No livro 3, ele mostra como o reino da graça, em contraste com o domínio das trevas, promove a piedade. Então ele fala que esses 3 inimigos vão lutar contra a piedade. E aquele que começou na tentativa de viver a piedade vai encontrar-se com esses inimigos. Então ele fala assim: como é que o reino de Deus vence o reino das trevas? Então há grande consolo para aqueles que se encontram em dificuldades para viver uma vida santa neste terceiro livro. Quarto livro nos mostra como responder a essas 2 esferas. Devemos em todos os momentos manter diante de nós os principais propósitos da vida: a glória de Deus, salvação de nossas próprias almas e a promoção da salvação dos outros. Então no quarto livro ele fala como é que o reino de Deus e o reino das trevas vão entrar em embate e como é que você então agora vai agir. Em primeiro lugar, glorificar a Deus, pensar na sua salvação, sua própria alma, e depois daqueles que cercam a você. Ele divide então esse livro em algumas metas, em 3 níveis de maturidade espiritual. Primeiro, as criancinhas, os jovens e os pais. Então ele fala em cada um desses níveis como eles devem se portar em busca de espiritualidade crescente. Eu visitava ontem uma irmã da igreja e ela queixou-se comigo acerca dos netos, que ora ficam com eles, são cristãos piedosos, ora ficam com o pai que está separado da filha dela e que não é cristão nem é piedoso. Então ela falou: pastor, é uma luta terrível. Eu falei: sim, de fato. Então é preciso focar nessas crianças, trabalhar de forma dobrada para que o evangelho seja enraizado no coração delas. Então quando elas forem expostas ao mal, elas estão preservadas. Quinto livro, este descreve os meios de atingir os verdadeiros propósitos da vida: as santas ordenanças de Deus,
as obras de Deus, as promessas de Deus. Então, no quinto livro que Jake escreve, ele vai tratar sobre os verdadeiros meios pelos quais você pode atingir nessa vida um estado de piedade. Primeiro, os sacramentos, as obras do próprio Deus e as promessas de Deus. O cristão deve se firmar nesses três aspectos para alcançar firmeza na fé. O livro 6, esse livro mostra como o cristão deve atingir os retos propósitos da vida pela assistência dos meios certos, descritos no último livro, vivendo o tempo todo de modo consistente, com diligente vigilância e lutando contra todo e qualquer obstáculo. Então, no livro 6, ele vai animar os cristãos a continuar e persistir na vida cristã, mesmo em meio a lutas. Um viver consistente, que envolve o estabelecimento de momentos fixos para todos os deveres. Então, ele entende que o cristão que estabelece propósitos fixos, usando aqueles meios, vai obter crescimento. Vai obter crescimento. Agora, se ele for negligente, se ele desprezar os meios de graça, então alguém chega e fala assim: pastor, está tão difícil a vida cristã. Aí você pergunta assim: você ora? Não. Você lê a Bíblia? Não. Você tem experimentado os meios de graça? Não. Então vai ficar difícil mesmo, né? Tem o que fazer. Porque é você que precisa exercitar. O sétimo livro, ele provê uma variedade de motivações centradas em Deus para a prática da piedade. Essas incluem a sabedoria, a onipotência, longanimidade do Pai, a encarnação, vida exemplar e convites bondosos a irmos a Ele. A promessa do Espírito de dar-nos novos corações, dominar as fraquezas e recompensar graciosamente a prática da piedade. Então, agora ele apresenta motivações centradas na pessoa de Deus. Eu estou lendo um livro, o título dele em português é Vocação Perigosa, do Dr. Paul Tripp. E ele fala sobre ministério pastoral. Em inglês, o título é Chamada Perigosa. E no primeiro capítulo ele já apresenta o fato de que hoje os pastores estão desistindo do pastorado. E o presbítero Elias, nós conversávamos esse dia, dos 3 pastores que chegaram no nosso presbitério ano passado, nenhum dos 3 está no ministério. E o cristão vai na mesma direção. O cristão vai na mesma direção. Então ele apresenta aqui motivações centradas em Deus. Se você começa a olhar para você mesmo, para o seu irmão, pastor, para a denominação, aí você começa a esmorecer na fé. Então ele apresenta motivações centradas na própria pessoa de Deus. Aí eu me lembro de Hebreus, que a instrução é olhar firmemente para o autor, aquele que começa, que inicia a nossa fé, e o consumador, aquele que vai finalizar a nossa fé, Jesus Cristo. O livro 8, ele contém motivações para a piedade prática, é dividido em 3 seções principais: nossa condição natural, as multiformes bênçãos de Deus e as promessas que fazemos a Deus. Então agora são motivações da piedade prática. E ela se apresenta em 3 seções. A primeira, a condição natural. Como é que eu me encontro? Então você, na vida cristã, vai experimentar transformações, mudanças. Você vai mudar. Quem vive na presença de Deus tem mudanças. Depois, as multiformes bênçãos de Deus. Aquelas bênçãos as mais variadas possíveis que Deus tem derramado sobre nós. Em terceiro lugar, ele fala das promessas que fazemos a Deus. Então, no Catecismo Maior de Westminster, se eu não me engano, a pergunta 173, se não foi a 176, fala sobre como devemos tirar proveito do nosso batismo. Uma das formas é que toda vez que alguém é batizado, eu devo reconsiderar as promessas que eu fiz a Deus no meu batismo. Então nós nos esquecemos que fazemos promessas a Deus. Outra promessa que eu fiz a Deus, quando eu me casei, eu casei diante do Senhor, eu fiz promessas. Quando eu batizei meus filhos, eu fiz promessa de novo a Deus.
No culto público, a igreja presbiteriana reconhece na nossa confissão de fé de Westminster que faz parte do culto público os juramentos. Então nós fazemos juramentos quando somos ordenados, quando você é ordenado presbítero, diácono, pastor, quando você casa, quando você batiza os seus filhos, quando você é batizado. São momentos nos quais eu faço promessas a Deus e eu devo constantemente me lembrar delas para cumpri-las e não ser falho em nenhuma delas. O último livro, o livro 9, ele fala das motivações para a prática da piedade a partir da excelência da vida santa, incluindo o Deus glorioso a quem servimos, a obra detestável que realizamos, os vergonhosos frutos que daí resultam, a futilidade das coisas materiais com respeito a essa vida, a morte e a vida pós-morte. Então, nesse último livro aqui, ele nos convida, em primeiro lugar, a reconhecer quem é o ser de Deus, o valor que tem o ser de Deus, tratarmos sobre os temas da morte e da vida e termos confiança no Deus glorioso. E aí ele encerra então o 9º livro. São livros riquíssimos, nós não temos nada do William Tillich publicado em língua portuguesa, há muito pouco do material dele publicado em língua inglesa, e eu tenho estudado holandês na tentativa de traduzir alguns desses materiais maravilhosos que nós temos dos puritanos holandeses. Deus então assim nos abençoar, tendo possibilidade de lermos alguma coisa que esses homens escreveram. Alguém tem alguma consideração sobre o que nós vimos hoje, ou alguma pergunta? Não? Nós vamos orar encerrando. Vamos lembrar que domingo de manhã nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, e também no domingo à noite. No sábado nós temos programação da União Presbiteriana de Homens, departamental, será realizado na casa do nosso irmão Manuel e nossa irmã Jane. Não? No terceiro sábado, né? É no outro, né? Na casa de nossos irmãos. Então, nós vamos estar atentos para essas atividades, para participarmos delas. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva sua fronte. Oremos. Bondoso Pai, nós, de fato, desconsideramos o valor da prática da piedade. Assim, bondoso Deus, temos deixado de obter crescimento em nossa vida cristã, experimentando, ó Deus, muitas vezes uma vida cristã pobre e que nos desanima na caminhada. Mas nós aprendemos com o teu servo, William Tillich, que a vida cristã tem grande valor e que precisamos nos esmerar para obter crescimento nela. Fazer uso de todos os meios que o nosso bom Deus tem nos provido, para assim alcançar edificação e consolo para as nossas almas. Ó Deus, a vida dele foi uma vida de tão grande piedade no lar, que o mesmo foi fortemente influenciado a servir a Deus com toda a vida e com tudo que eles eram. Nos abençoa também, ó bondoso Pai, a vivermos essa piedade em nossas casas, para que nossas famílias também cresçam diante do Senhor. E que assim também, ó Deus, tenhamos uma geração futura de servos de Deus. Nos dá, ó Deus, também termos uma forte compreensão do que seja ser devoto a Deus e a experimentarmos um dia do Senhor de descanso para nossas almas, de santificação para nós. Se conosco, nos dirige, guarda-nos no resto desta semana, em nossas atividades diversas. Se conosco quando nos reunirmos aqui para adorá-lo no domingo. É o que nós pedimos, Pai, em um nome santo de Cristo Jesus. Amém.